Bem-vindos e bem-vindas ao Oi, Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Hoje eu vou te contar uma coisa que só você sabe, uma fofoca. Sim, o podcast de hoje, o tema é fofoca no trabalho. Vamos falar sobre esse assunto polêmico, complicado, mas que é importante que a gente discuta, porque sim, ele é um mal. E aqui a minha missão hoje é te explicar o que é a fofoca. Por que ela existe? Por que a gente gosta de fofoca? E como lidar com ela no contexto de trabalho, seja o seu trabalho qual for, tá? Não tô falando só de trabalhar lá na firma, mas qualquer trabalho que tem ser humano vai ter fofoca. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir isso e estar preparado quando alguém vem contar uma fofoquinha pra gente. Antes de falarmos desse assunto polêmico, quero relembrar a equipe que no mês de abril temos uma convidada especial aqui no podcast Oi Chefinha, que é a Insider, aniversariante do mês, tá aqui conosco e tem uma oferta super legal de um cupom para quem ouve o nosso podcast. Se você não conhece a Insider, é a marca de roupa mais tecnológica do mercado. Se você quer associar conforto, praticidade a um estilo atemporal e peças que duram uma vida, você tem que conhecer a Insider. Eu tô aqui com uma blusinha, ó, maravilhosa para compor o meu look hoje, da Insider. E para quem está aqui ouvindo, além do desconto do site no mês de aniversário, em cima do desconto das peças, você pode ganhar até 15% com o cupom Oi Chefinha. Então, se você clicar nesse link que tá aqui embaixo, você já vai diretamente pro carrinho e o cupom já vai estar ativado para você ganhar até 30% no total de desconto e nas peças da Insider. Então, aproveita, conhece, compra com o cupom Chefinha e aproveite o aniversário da marca mais legal do mercado. Vamos lá, tem muita coisa para falar hoje e a gente vai fofocar muito. Só que não, a gente não vai fofocar, vai falar sobre fofoca sem fofocar. Primeiro de tudo, temos que começar com o conceito. O que é fofocar? Você deve saber, você deve praticar, mas vamos pro conceito formal, assim, da palavra. Não vou buscar aqui no dicionário, mas vou te dizer que fofoca é todo aquele assunto falado sem que a pessoa esteja presente. Então, toda vez que você estiver conversando com outra pessoa e falar sobre um terceiro, a gente pode configurar isso como fofoca. Então, obviamente, como você vai ver ao longo do episódio, a fofoca tem diferentes tipos de finalidade. Tem fofoca boa, tem fofoca ruim, tem fofoca neutra. Mas sempre que você fala de alguém e a pessoa não está lá, a gente pode dizer que é uma fofoquinha. E vou começar aqui não me colocando no lugar de santa. Eu também gosto de fofoca. Eu acho que a fofoca tem uma coisa que atiça na gente algo na nossa cabeça, no nosso coração. Fofoca é muito legal. Não é à toa que nós, como seres humanos, temos tanta coisa na indústria da fofoca, seja site de fofoca, revista de fofoca, Instagram de página de fofoca. Então, a gente gosta de falar do outro. Vamos também discutir um pouquinho da questão, né, psicológica, por que a gente faz isso, mas antes eu quero começar com um motivo provavelmente evolutivo histórico. Por que a fofoca está tão presente na nossa espécie como Homo sapiens? Então, o que nós temos que considerar, historicamente falando, evolutivamente falando, é que nós, Homo sapiens, antes de termos lá nossa terrinha e plantar os nossos alimentos, né, antes da revolução agrícola, nós éramos caçadores e coletores. Aula de história aqui rapidinha para te explicar por que a gente fofoca. Então, naquela ocasião onde você era caçador e coletor, há mais de, 15 mil anos, vou até chutar aqui, de repente, até um pouco alto, o que era importante para você conseguir sobreviver? Você tinha que fazer parte de um grupo. Se você não fizesse parte de um grupo, estivesse ali num clã, numa aldeia, chamemos como quisermos, né, um coletivo de seres humanos, você provavelmente morreria. Porque você precisava da ajuda do grupo para sobreviver diante de tantas ameaças do ambiente. Então, a fofoca, naquele sentido, era muito importante para diversas coisas. Vou listar algumas aqui. Primeira coisa, a fofoca servia para coletar e disseminar informações sobre o ambiente, sobre os concorrentes, sobre uma outra tribo que era mais malvada. Tinha um propósito ali de você saber o que estava acontecendo para conseguir fazer com que o seu grupo sobrevivesse. Você também tinha que saber, dentro do contexto do seu próprio grupo, se tinha alguém que era confiável ou não. Se tinha algum lá dos seus coleguinhas pré-históricos que ia, de repente, te dar uma pedrada na cabeça, ia te matar. Então, de acordo com o que a gente entende de evolução, a fofoca, ela sim, falar de outras pessoas, de terceiros,
ela foi muito importante para que a gente evoluísse como ser humano, né? Para que a gente chegasse onde estamos hoje. Qual que é o grande ponto, né? Se a fofoca tinha naquele momento uma finalidade mais de sobrevivência, isso já acabou, né? Tudo bem, vamos até fazer aqui um parênteses. Pode ser que em algumas situações a fofoca te salve, em algumas circunstâncias, mas hoje ela não é essencial para que você consiga viver. Mas naquele momento, e é por isso que a fofoca é tão forte pra gente, é uma questão de evolução, e ela esteve conosco desde o começo, quando a gente precisava se salvar num ambiente que era muito mais inóspito do que é hoje. Além disso, da função, né, de se proteger, a fofoca também tem um aspecto social. Quando você fofoca, você está construindo uma sensação de grupo maior com essas pessoas que você está fofocando, certo? Você fala de alguém, mas ao mesmo tempo que você está falando mal da pessoa, você está se conectando melhor com quem você está fofocando. Então tem uma questão social também importante. A gente tem uma sensação de que pertence a um grupo quando a gente fofoca sobre outra pessoa que não faz parte daquele grupo, né? Então, assim, trazendo aqui a função da fofoca, né? Por que ela existiu, tem uma lógica. Mas é claro, toda vez que a gente faz uma fofoca sobre alguém, isso fala muito mais sobre nós. Nos contextos de hoje, quando a gente fofoca, a gente entende que a gente está querendo diminuir a outra pessoa, trazer uma conquista dela, uma característica, qualquer coisa da pessoa, muito mais uma sensação de, tipo, conseguiu por isso, tem um podrezinho lá, não é toda aquela Coca-Cola, sabe? Tipo assim, não é tudo aquilo. Quando a gente fala de alguém, de um terceiro que não tá ali presente, querendo ou não, a gente tá tentando trazer algo que falta em nós. Então, a gente pode dizer que a fofoca tá muito parecida ali com a inveja, né? É um tipo de sentimento meio envergonhado, não é que você faz fofoca e se orgulha, né? Você até chama a pessoa, quando você quer dizer que ela é uma pessoa que tem má índole, você chama ela de fofoqueira, inclusive, né? Então, é um ato, né? Uma forma de operar que não é muito bem vista, como você deve saber. Trouxemos nessa primeira parte uma questão social, evolutiva da fofoca, a importância dela, mas agora eu preciso te falar quais são os problemas da fofoca no ambiente de trabalho. Como eu disse antes, a fofoca tem uma função social. E é muito difícil, assim, praticamente impossível pensar que quando tiver 3 pessoas num recinto, não vai existir uma fofoquinha, porque provavelmente 2 pessoas vão se conectar para falar da terceira. Mas isso é um vício, é algo muito ruim, principalmente no seu trabalho, e é isso que eu quero discutir agora, a fofoca no quesito trabalho. Eu vou dizer para você que eu acredito que sim, existe muita fofoca no ambiente corporativo, que tem gente que cresce na profissão através desse artifício de ser um fofoqueiro ou fofoqueira profissional. Mas eu vou te explicar por que é perigoso usar isso em excesso e o que pode acontecer quando você é conhecido na firma ou no seu trabalho como a fofoqueira ou fofoqueiro do setor. Primeira coisa, quebra da confiança. Você pode achar que, nossa, olha, eu sei todas as notícias, hein? Eu sou fantástico. Pois é, mas se a pessoa sabe que você é fofoqueiro, é muito difícil que ela confie em você. Porque da mesma forma que você fala de alguém, como é que a gente vai saber se você também não vai falar de mim? Né? O fofoqueiro, ele fofoca sobre todo mundo. Então, isso é uma coisa bem interessante de você pensar, porque às vezes, se você se orgulha disso, saiba que isso está danificando a sua sensação de ser uma pessoa confiável. Sem dúvida, o excesso de fofoca no ambiente corporativo cria um impacto no clima organizacional. Existe uma questão de toxicidade. Se as pessoas ficam gastando energia delas e o tempo que elas têm ali para trabalhar fofocando, isso cria uma sensação de muita desconfiança, que volta um pouquinho para a confiança que eu falei, né, obviamente. As pessoas ficam com medo de se exporem, elas ficam com receio de falar o que elas pensam, elas não vão fazer um bom trabalho, isso vai impactar a produtividade, porque elas acham que estão sendo julgadas a todo momento. Elas não vão confiar mais no par. Então, assim, a fofoca é muito ruim, muito mesmo no seu trabalho. E o grande ponto aqui, o principal, é que as pessoas não percebem. Elas acham que é ok fofocar, que de repente elas estão construindo alguma coisa que é só delas, baseada na fofoca. E tem um ponto importante aqui, saber uma fofoca, ser o portador daquilo, faz com que a gente se sinta muito especial.
Eu até entendo isso. Ainda mais quando você recebe uma notícia. Olha, só você tá sabendo, não comenta com ninguém. Eu trabalhei com uma pessoa maravilhosa que falava assim, né? Quando alguém ia falar uma fofoca pra ela. Já fica aqui a dica. A pessoa chegava pra ele e falava assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas ninguém pode saber. Daí a pessoa já parava e falava assim, mas peraí. Pra quantas pessoas você já contou? Ah, eu contei pra fulano, pra não sei quem. Então não me conte. Porque não tem como garantir que não vai sair daqui por minha causa. Eu vou ser o culpado por algo que, de repente, alguém já fofocou. Olha que boa, né? Se alguém vem pra você com essa ideia de fazer um segredinho, já quebra a pessoa falando isso. Mas peraí, só eu sei mesmo ou você já contou pra outras pessoas? Porque daí você já corta a fofoca pela raiz. Então tá bom, sabemos da fofoca, ela existe no trabalho, ela é péssima. Inclusive porque ela não dá a chance da pessoa se defender quando você fala dela. É um aspecto muito importante da fofoca, né? Porque assim, olha como isso é injusto. Você tá falando da pessoa. A pessoa não tem nem a chance de realmente confirmar se aquilo que você tá falando é verdade. Porque a fofoca também vem com uma parcela de mentira. Porque é um julgamento. A partir do momento que é um julgamento, não é 100% a verdade, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, às vezes a fofoca nem verdade é. Olha que coisa assim pra gente, né, refletir sobre. Mas uma coisa interessante, como que você previne a piada no ambiente de trabalho? Primeira coisa é a cultura da empresa. Porque o que mais acontece é do gestor ou gestora serem os principais veículos pelo qual a fofoca se movimenta. Sim, o gestor, a gestora tem informações privilegiadas, sensíveis, que não deveriam falar, vão lá e fofocam para alguém da equipe que eles gostam. E aí, não tem como você querer um ambiente livre de fofoca se é você, chefinho e chefinha, que começa falando sobre isso. Então, se você quer menos fofoca, pare você de fofocar. Seja com um par, seja com alguém da sua equipe, seja com seu chefe. Se você quer um ambiente que seja mais humano e menos tóxico em relação às fofocas, você é o primeiro a cortar isso. Outra coisa que acontece muito é alimentar a fofoca, né? A pessoa chega e fala assim, nossa, você viu lá? Parece que ela foi promovida porque, nossa, saiu num happy hour com todas as chefas. Você pode muito bem continuar o assunto ou parar por ali. Tem uma técnica que eu adoro fazer quando as pessoas querem me contar fofoca. Eu falo assim, não tô sabendo. Nossa, eu não sei nada. Eu sou muito desligada nas coisas aqui. Eu sou a última a saber sempre. E as pessoas sabem que eu não quero continuar o assunto da fofoca. Por quê? Porque fofoca é muito legal. Se alguém vai te contar um pedacinho, você quer saber tudo. Claro que a gente gosta. Eu também gosto, mas eu não quero ouvir. Porque daí eu evito de ficar alimentando e, sem querer, também me baseando no que eu penso sobre uma pessoa, sobre uma situação, a partir de terceiros que nem conseguiram ali, né, se explicar sobre a situação. Então, corte a fofoca também. Tenha coragem de não seguir o efeito manada, porque a fofoca, sim, tem um efeito de todo mundo tá fazendo, vou fazer também, vou me enturmar, essa é a forma que a gente opera aqui. E você tem que ter coragem para não querer fazer fofoca. Porque você pode, sim, ser considerada a chata, o chato do rolê. Porque você não tá participando. Então, se você sente que aquilo exagerou, pegaram lá no cafezinho pra falar da chefa, sai. Nem que você seja considerada chata. Ai, nossa, que careta. Às vezes é melhor você não participar, porque isso vai te ferir de alguma forma. E até mesmo porque você nem concorda com aquilo em relação ao seu próprio caráter. Então, se não te faz bem, tenha coragem de sair. Não precisa também, assim, massacrar quem tá ali. Nossa, que absurdo, eu sou fofoqueiro, vou embora. Mas você pode muito bem sair. Sair é uma forma tão elegante de dizer que você não quer continuar o assunto, certo? Então você pode também usar dessa estratégia. E a última, que é a que eu mais amo e que você deveria fazer, é a fofoca do bem. Porque aqui eu preciso te explicar. Existem 3 categorias de fofoca. Tem a fofoca do mal, quando você fala de alguém e traz uma situação, uma característica negativa da pessoa. Então, você está fazendo fofoca do mal. Tem a fofoca neutra, onde você apenas comenta. Olha lá, você viu? Fulana foi promovida. Isso é neutro. Você só está falando um fato sobre uma pessoa que não está ali, mas não tem nada de julgamento, né? Foi promovida. E tem a fofoca do bem. Quando você comenta assim, nossa, você viu a apresentação da Thalita? Como foi muito boa? Então, se você quer fazer fofoca no seu trabalho,
faça fofoca do bem. Você vai ser conhecida como uma pessoa que reconhece um terceiro sem ele estar presente. E isso, querida equipe, te coloca no outro patamar. Porque é muito fácil falar bem da pessoa quando ela está na frente, né? Mas quando você fala bem da pessoa e ela está longe, aí demonstra muito mais características suas, como a sua intenção de falar bem sem querer se aparecer, sem ser puxa-saco. Então, quer fazer fofoca? Diga coisas positivas sobre a pessoa. E aí você vai quebrar os fofoqueiros que fazem fofoca do mal, né? Então, essa é uma estratégia também linda e elegante para você falar dos outros, mas falando bem. Agora, o que fazer se você for vítima de fofoca, né? Estão te difamando lá na sua empresa. E, inclusive, eu aproveito para te falar que isso é um crime, né? Se, de repente, você fizer alguma coisa contra um terceiro e a pessoa quiser buscar reparação judicial, ela pode. Mas a melhor coisa, a melhor estratégia para evitar que você seja difamado, que você tenha alguma fofoca sobre você, é, ao sentir que alguma coisa pode virar fofoca, que você conte aquilo. Seja o protagonista das suas histórias. Se você for lá, por exemplo, né? Você teve um convite para ir almoçar com toda a gestão. E só você foi. Vai virar uma fofoca. Olha lá, puxa saco, foi almoçar com todo mundo, olha lá. Não, você pode falar. Mas, gente, eu fui almoçar com o pessoal lá, tal. Se você puder contar um contexto, por que você foi almoçar, você desarma o fofoqueiro quando você conta a sua versão. E você também deixa muito mais claro qual que era a intenção, porque o fofoqueiro vai contar de acordo com a percepção dele. Algo que pode ser mentira. Mas quando você conta a sua versão, essa se torna a verdade. E, como eu disse, tem uma questão muito importante que é o fato de que você recebe, sim, muita informação sensível na empresa. Dependendo do seu cargo, da sua função atual, pode ser que você saiba muita coisa, não com o sentido de ser fofoca, mas porque aquilo são informações relevantes sobre a empresa, inclusive sobre o estado de saúde de alguém, sobre planos que a empresa tem para aquela pessoa. Então, dependendo do seu cargo, existe uma sensibilidade e aí coça. Coça para falar que você sabe que o fulano vai ser promovido, que ela tá na sucessão de... Não fale. Porque além de você não poder fazer essa fofoca, mesmo que seja do bem, você provavelmente tem uma questão aí de confiança das pessoas em você e você não pode abrir informações que são sensíveis. Então, voltei pro começo aqui e vou te dizer, é sobre terceiro e você não deveria comentar? Não comente. Eu já recebi diversas informações sigilosas e até fofocas, mas o que eu faço é garantir que aquela informação morreu comigo. Eu poderia falar muita coisa e ser assim, nossa, ela sabe de tudo, tá super antenada, mas eu paro a informação comigo para garantir, em primeiro lugar, que ninguém quebre a confiança em relação a mim, e segundo, que eu não tô alimentando a cultura da fofoca. Esse assunto aqui é muito interessante, eu gosto muito de falar, porque a fofoca, ela é de fato, assim, um problema grave da nossa sociedade. Não acho que tem solução, acho que tá, assim, embutido em quem nós somos. Tem uma outra coisa aqui também que é interessante, que é assim, fofoca da fofoca. Isso é uma coisa interessante também, porque às vezes acontece, né, no trabalho. Isso é clássico. Alguém chega pra você e fala assim, fulaninho tá falando de você, viu? Aí você já... Hã? Oi? Honestamente, eu prefiro não saber. Sabe por quê? Porque a chance da pessoa falar algo sobre mim que eu não vou gostar é grande. Se for verdade, eu não vou me abalar. E se for mentira, eu vou ficar muito brava. E eu vou discordar e vou achar injusto. Então, assim, evite falar que fulaninho falou de ciclaninho, né? Porque eu acho que isso, você tá alimentando uma fofoca. Mas se for sobre você, fala assim, não tem interesse não, é assim mesmo. Até, aí eu costumo dizer assim, nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu? Não agrado mesmo, tenho essa plena convicção de que eu não sou perfeita, de que as pessoas vão falar. Então, aí a pessoa também sabe que não é a sua praia, porque isso é o fato. Quando você não alimenta a fofoca, ninguém vem te falar mais, porque sabe que ali não é muito o que você gosta de fazer. Então, eu prefiro não alimentar. Sei da importância em alguns contextos, sei que tem alguém que usa isso como uma ferramenta de influência e estratégia, mas não é essa melhor. Posso fazer, se vocês quiserem, um episódio apenas com ferramentas boas de verdade, de influência e persuasão, mas a fofoca é a pior delas. Ela funciona ao contrário, ela tem um efeito
reverso em relação à sua reputação. E quero saber, gostou do assunto? Fofoca aqui pra mim. Pode fazer uma fofoca do bem ou do mal pra mim mesma no feedback do nosso vídeo, no Spotify ou no YouTube. E até a próxima semana com um tema super interessante. Até mais.